Você já ouviu falar do Santo Boca Aberta? São José de Cupertino viveu no século XVII e ele sofria muito bullying dos seus colegas lá no convento porque ele frequentemente, quando ouvia falar do nome de Jesus ou de Nossa Senhora ou fazia sinal da cruz, ele entrava em êxtase. E aí era um desastre, porque tudo que ele tinha na mão caía. Se ele estivesse arrumando a mesa, caía os pratos, quebrava os pratos. Ele foi rejeitado por alguns mosteiros até que finalmente, por influência da sua mãe, que era parente do abade do mosteiro dos frades menores, o admitiu ali. Mas a única função dele era cuidar da mula do convento. Milagrosamente, Deus tem os seus meios, ele foi aceito para ser um sacerdote. E então ele recebe a missão de ser exorcista. Ele não tinha o menor perfil de exorcista. Mas ele chegava nas pessoas para rezar e dizia, olha, por mim tanto faz, mas em nome da santa obediência, eu te ordeno que vá embora daqui. E o demônio ia embora por causa da obediência. Nesse evangelho que está no livro de São Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32, nós vemos que Jesus, ali, atacado pelos fariseus, uns diziam que ele fazia milagres, que ele expulsava os demônios por Beelzebu. Agora outros queriam um sinal do céu, porque é muito fácil fazer esses sinais da terra. Queremos ver um sinal do céu. Jesus então fala, vocês são a geração perversa. O único sinal que eu vou dar para essa geração é o sinal do profeta Jonas. E aí nós temos que voltar para o Antigo Testamento para entender quem foi Jonas. Jonas foi enviado por Deus a Nínive para pregar a conversão, né? Dizendo a eles, levando a mensagem, que se eles não se convertessem da sua má vida, em 40 dias Deus destruiria toda aquela cidade. Acontece que Jonas, ele tinha uma treta com aquele povo, com os ninivitas. Eles não se davam. Ele queria mais que aquele povo fosse destruído. Então ele foge, ele não vai para Nínive, ele pega um navio e vai para Tarsis. No meio da viagem, acontece uma grande tempestade e os tripulantes daquele navio entenderam que o problema daquela tempestade, a causa daquela tempestade era a desobediência de Jonas e jogam ele no mar e a tempestade acalma. Então veio uma baleia, engole Jonas e milagrosamente, 3 dias depois, Jonas é vomitado na costa de Nínive. Mas olha, o perfil desse profeta Jonas, ele bate com o meu em muitos casos. Por quê? Além de ser teimoso de não querer ir, ele tinha a missão de pregar por 3 dias naquela cidade. Aí ele foi lá e pregou um dia só, olha só. Mas a mensagem chegou aos ouvidos do rei e o rei determinou então que toda a cidade deveria fazer jejum, se vestir de saco, cobrir a cabeça de cinza. Até mesmo os animais tinham que fazer jejum. E Deus se agradou, né, da mudança de vida daquele povo e decidiu não mais destruir a cidade. Aí Jonas, sadio, se retira um pouco da cidade, depois de pregar, pega seu balde de pipoca, o óculos 3D e espera Deus destruir a cidade, porque era o que ele queria. Mas Deus não destrói a cidade. E Jonas fica pé da vida com Deus. Estava ali naquele sol quente ali, então Deus, à noite, planta um pé de mamona grande. No outro dia ele estava de boa, na sombra ali, seu humor tinha melhorado, mas na próxima noite, então Deus envia um verme e rói, né, a raiz daquela mamoneira e ela seca. Aí que Jonas ficou pé da vida com Deus. Olha aí, deixou morrer esse pé de mamona. Então Deus fala com ele, mas quem é você na fila do pão, cara? Não foi você que plantou esse pé de mamona. Fui eu que plantei. Não foi você que deu a vida para esses ninivitas. Fui eu que dei a vida. Acaso eu devo destruir toda essa, acho que era 40 mil pessoas, os habitantes daquela cidade? Qual é a linha de raciocínio que Deus me mostrou nessa manhã? Às vezes a gente pensa que para ser um servo enviado de Deus, a gente tem que ter o dom da pregação e a gente vai falando assim, até os mosquitos escutam e se convertem. Ou que eu tenho que ser do ministério de cura e eu imponho a mão e a pessoa estribucha. Não, não. Não importa se você tem todos os dons ou se você só sabe cuidar da mula do convento. O que importa é que você tem que ser obediente.
Eu não digo aqui que nós temos que ser que nem o profeta Jonas, que foi desobediente, que no começo, que foi um servo meia boca, que fez as coisas, né, tudo pela metade. Não. Mas até mesmo quando nós não temos vontade, nós temos que ir. Porque São Tomás de Aquino nos ensina que antes mesmo de Deus nos dar uma missão, ele nos dá os dons para poder cumprir aquela missão. Talvez hoje você seja o último profeta e o único da vida dessas pessoas com quem você vai interagir nesse dia de hoje. E essas pessoas podem se converter por causa da tua atitude, daquilo que você vai falar, da maneira como você vai se comportar. Talvez elas só tenham hoje para isso. E aí é que Deus nos envia nesse dia de hoje. Para que nós sejamos, sim, como o profeta. Nós sejamos como o profeta Jonas. Procuremos ser cada dia melhor, para dar o exemplo para essas pessoas. Se Deus salvou de 40 mil habitantes daquela cidade por conta de uma pregação meia boca, quanto mais não pode fazer, né, através de você, se você procurar viver a santidade e a obediência. Pense nisso e Deus te abençoe.